gravada. Hoje tem gravação, galera. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, começando agora a nova matéria aí. Nossa matéria denominada Regra da Cadeia. O que é cadeia? Não sei. Eu acho que é porque alguém tá hashtag preso. Tá? Então, juro. Vou explicar melhor isso que eu tô falando aqui. Vem cá, vem comigo. Primeiro, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui. Né? Tô desenhando aqui o meu querido copo. Dominado? Certo? Certo. Aqui eu tô botando água lá dentro dele. Já é uma água bem azul. Não repara, tá? É uma água bem azul. Você tem um copo com água, combinado? Agora vem cá, deixa eu perguntar para vocês. Quem está dentro? Aí eu boto assim, letra A. Peraí que tem gente comentando no meu canal. Letra A. O copo está dentro da água? Ou a água está dentro do copo? Perdendo tempo com isso, mas é necessário. Vocês vão marcar a letra A ou a letra B? Pode falar. A letra B. Letra B. Eu, hein? Estranho, né? Mas é verdade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Vocês precisam de saber isso agora. Juro, mas é com matemática. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se eu te dou uma função f de x igual a x ao quadrado mais 7x e faço esse cálculo aqui e não falo nada, desligo o meu áudio e faço esse cálculo aqui, você automaticamente tem que saber o que eu fiz, o que eu fiz aqui. Olha só, pra vocês entenderem o que eu tô falando. É a mesma questão do copo e da água. Olha só. Sabe o que eu fiz aqui? Se eu não tivesse falado nada, vocês têm que saber que eu fiz teoricamente o seguinte. Coloquei o 3 dentro do x da função. Concorda comigo? A gente costuma falar substituir o x por 3. É a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer é que quem é o copo? O copo é a função ou é o 3? Fala para mim. Deu ruim. Ei? Volta lá no copo. Quê? Quem que é o copo? A função ou o número 3? É o 3. O 3. Não, 3 é o copo não, 3 é a água. Quem que está sendo colocado dentro da função, entende o que eu estou querendo dizer? 3, beleza. O 3, entendeu? Coloquei o 3 dentro da função. É como se a função fosse o meu copo e como se o 3 fosse a água. Um está dentro do outro. Tá meio estranho, é meio bobinho, né? Mas digamos assim, o que eu quero mostrar para vocês. Agora vamos melhorar um pouquinho mais essa questão. Olha só, eu tenho uma função aqui f de x igual a seno de x. Eu tenho uma função g de x igual a exponencial de x. Eu tenho uma função h de x igual a x mais 3. E eu tenho, por fim, uma função idiota que vou até botar aqui no cantinho, a função i de x igual a 50.
Galera, presta atenção. Se eu perguntar para vocês aqui, letra A, coloque I de X dentro de F de X. Galera, como é que vocês vão fazer para colocar o I de X dentro do F de X? Você acha que vai ficar como o resultado disso aqui? Mas o f de x ainda é a fórmula x ao quadrado mais 7x? Não, mudei de questão. O F de X agora Sim, é é a de baixo, f de x seno de x. Isso. Se eu pedir, coloque o I, que é 50, dentro da função F. Vai ficar como? Vai ficar f igual a seno vezes 50. Não é vezes, é D. Seno É, de 50. no Então vai caso. ficar exatamente seno de 50. O que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando esse cara aqui e Substituindo. substituindo, fazendo a substituição, colocando aqui dentro, exatamente. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que colocar uma função dentro da outra, ou seja, fazer esse esquema aqui, olha aqui, galera. Colocar o I dentro de F, nada mais é do que fazer isso daqui, ó. Fazer o F do I. Ou seja, tudo que está dentro do parênteses é uma substituição. Então, você está substituindo na função F o valor da função I. O valor da função I é 50. Então, você está colocando ali dentro. Certo? Para ver se vocês entenderam, isso é necessário, o entendimento disso aqui, embora seja chato, seja esquisito. Estou tentando ser o mais didático possível. Eu vou destacar duas funções aqui. Por exemplo, eu tenho uma função aqui, g igual ao exponencial de x, e tem uma função h, que é a função x mais 3. Beleza? Beleza. Se eu falar assim, coloca h de x dentro de g de x. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é a mesma coisa de falar h adentrando em g. Como é que fica? Como é que vocês acham que vai ficar o resultado de h adentrando no g? O x mais 3 vai ficar elevado do E ou não? Exatamente. Vai ficar exponencial. Aí o x não é O x botar mais aqui em 3. cima. Você vai botar x mais 3. Basicamente, você fez isso daqui, galera. Olha aqui, esse desenho aqui, ó. Você pegou o x mais 3, que era o h, e coloquei aqui dentro. Beleza? Beleza. O que a gente chama aqui, isso aqui é a mesma coisa do h do g de x, tá? Uma função dentro da outra, certo? Eu peguei essa função g e coloquei dentro do h, beleza? Beleza. Então, agora deixa eu fazer o contrário, então, para ver se vocês sabem fazer. Se eu perguntar assim, qual é o valor de g de h? Se eu perguntar isso aqui para vocês, primeiro vocês têm que entender. Vocês têm que saber ler isso aqui. Como que lê isso aqui? G, aí entre parênteses vai ter um h de x e fecha o parênteses. Como é que lê isso aqui? A leitura disso aqui significa o h de x está dentro do g de x. É o procedimento contrário, ou seja, eu estou pegando o h e colocando dentro... Mas você acabou de fazer isso. Não, fiz o contrário. Ah lá, você pegou a fórmula do H, que é o x mais 3, e introduziu no G, Então, que é no inicial de x. é verdade. Então eu fiz errado. Eu ia falar, mas Peraí, Fez tá ao certo. contrário. Tem razão. Então isso aqui é o contrário. Pera aí, então vamos desmanchar aqui, vamos corrigir o de cima. É só trocar o H de x e o G de x ali. Isso, vamos trocar aqui. Quero colocar o H dentro do E, certo? O H dentro do G, e dá exatamente isso que você falou agora, certo? Pera aí. Então vai dar, isso aqui é a mesma coisa do G
Aí se eu colocar o H lá dentro, fica assim, isso, assim, corrigindo aqui. Perfeito, o H entrou dentro de G. Agora aqui eu estou fazendo o contrário. Vou fazer o contrário aqui agora. Né? Desmanchei aqui, parece que é a mesma coisa, mas é o contrário agora. Vamos lá. Eu quero fazer, se o Humberto perguntar qual é o valor do H do G de X. Significa que você está pegando o G e colocando dentro do H. Então, a leitura disso aqui, quando aparecer isso para vocês, vocês têm que ler como G está dentro de H, correto? G está dentro de H, show de bola. O nome disso aqui que eu estou explicando a vocês chama função composta, tá, gente? É quando uma função entra dentro da outra. A função G entrou dentro de H. A função G está aqui. A função H está aqui. Galera, se você pegar toda a função G e colocar dentro de H, o que você vai fazer? Vou colocar aqui do lado para explicar didaticamente para vocês. Lembremos que a nossa função G é dada por exponencial de x. A nossa função H é dada por x mais 3. Se eu colocar o G dentro de H, olha a ordem de leitura, tá? Se eu colocar o G dentro de H, o que vai acontecer? Eu vou pegar toda essa estrutura do G, ó, e colocar dentro do H. Colocar dentro nada mais é do que colocar no lugar do X. Tá entendendo aqui? Certo? Então fala para mim como é que vai ficar a resposta então. Exponencial de x mais 3. Exatamente. Vai ficar exponencial de x mais 3. Ou seja, esse procedimento que a gente está fazendo é de colocar uma função dentro da outra. Colocar água dentro do copo. Mais ou menos assim. Deu para entender? Yes. Beleza? Então esse procedimento é um procedimento enjoado, tudo bem. Mas é um procedimento que depois você pega o costume, é fácil. O que eu quero agora de vocês, agora o difícil, é identificação. Ou seja, quando eu estou falando de identificação, eu vou te dar uma função dessa e você vai ter que falar para mim quem é quem. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu te der um exemplo, um quadrado, um retângulo, um círculo e uma seta. Quando você olha para essa figura, você tem que saber o que está acontecendo. Tem várias coisas acontecendo nessa figura. Vê se entende o que eu estou falando. O círculo está dentro da seta. Você não concorda comigo? Concorda? Sim. Isso é informação. Tem várias outras informações que eu não vou perder tempo com isso aqui. Só que ver figura é uma coisa, agora ver função é outra. Então isso aqui tudo bem, isso aqui é beleza. Agora, vocês têm que saber identificar isso daqui. Por exemplo, o que a gente está trabalhando aqui são funções compostas. O que é função composta? Uma função presa, por isso que talvez cadeia, uma função dentro de outra. Agora, o assunto é função, não é figurinha. Então, isso aqui eu vou dar um exemplo de função composta. Por exemplo, se eu chegasse para você e falasse assim, exponencial de x, você vai falar que essa função é composta? Não. Essa função é uma função simples, ela não é composta. Composta seria isso daqui, ó. Exponencial de x ao quadrado mais 4x. Não sei se vocês estão percebendo, mas há uma função dentro da outra. Calma que eu vou fazer uma pergunta depois. Humberto, se no caso fosse exponencial de x mais 4x, seria composta ou não? Composta também. Depende, né? No caso, o 4 embaixo, Sim, sim. também. Composta também. Então, um Beleza. exemplo bonito aqui. Seno de x ao quadrado mais 6x. 1 minuto para pegar o carregador do computador. Peraí. 1 minuto.
falou alguma coisa? No. Não. Eu botou de fone, aí quando eu saio eu não ouço nada. Beleza, coloquei. A pergunta que eu faço é, essa função e essa função é composta. Composta ela é mais complicadinha. Agora, a minha ideia é saber o seguinte, se você sabe quem está dentro de quem. Você sabe ler essa função? Quem está dentro de quem? Ou seja, existe uma função que está dentro da outra. Você consegue identificar isso aqui para mim? Alguém consegue? Sim. Fala para mim, então. X ao quadrado mais 4x está dentro do exponencial. Exatamente. X ao quadrado mais 4x está dentro da função exponencial de x. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, galera? Vocês entendem o que eu estou falando? Isso aqui é uma função simples, exponencial de x. Isso aqui é uma função simples, que é aquela polinomial. O que está acontecendo? Essa aqui está entrando dentro dessa aqui. Exatamente. Saber identificar o que é o que. Ou seja, aqui vocês têm que saber também essa identificação. Vocês sabem me dizer quem está dentro de quem nessa função aqui? Essa eu já fiquei na dúvida porque o seno está como multiplicando tudo Eu que tá no também. meio. Não é multiplicando, é D. É o D, no Seno caso. D. Então, Mas eu acho que pode falar, seria pode x ao falar. quadrado mais 6x está dentro Exatamente. do seno. Da X função ao quadrado mais 6x está dentro de seno de x. Exatamente. Não vai fugir disso não, vai ficar nesse padrão aí. Tá? Mas, Humberto, como ali não tem o x, a gente tem que saber que tem, né? Por isso mesmo, exatamente. Esse é o segredo. O não Aí, ter significa não que está aparecendo ali, teria. mas a gente tem que saber. Exatamente. Por exemplo, cosseno de seno. Isso aqui é uma função composta. Você conhece a função cosseno de x e você conhece a função seno de x. Aqui tem uma mistureba. Quem está dentro de quem? Seno de x Seno de x está dentro de cosseno de x. Exatamente. Está dentro de cosseno de x. Perfeito. Exatamente, muito bom, Thales. Ou seja, aquele tal do x que não aparece, na verdade é como se ele tivesse aqui, ó, tá vendo? Ó? Cosseno de x, tá vendo? Ó? Seno de x. Mas ele não tá porque ele foi substituído por uma função. Isso é função composta. Feito isso, agora vamos chegar no penúltimo procedimento. Vocês estão sabendo identificar as funções simples que estão dentro das funções de outra função simples, né? Isso está virando uma composta, está virando uma composição. Beleza, tá aqui, tudo bem. Agora vocês precisam fazer só outra coisa para mim. Sempre quem está dentro, isso está dentro desse. Você bota agora para mim G e F. É necessário. G e F. G e F. Agora eu vou fazer o último exercício de identificação. Depois eu vou usar essas identificações para me trabalhar. Depois eu vou explicar por que é G e por que é F, tá, gente? Por enquanto é só aceita. O último exercício, esse é mais difícil de todos. É x ao quadrado. Vamos botar aqui. Rapaz, não carregou, não? Ah, que doido. Quase. Peraí. Agora. Então, ó, esse é o mais difícil. 2x ao cubo mais x ao quadrado elevado a 5. Duvido agora alguém falar assim, eu sei, é tal pessoa dentro de tal pessoa. Tal função dentro de tal função. E aí? Vou pausar, vou gravar esse de uma vez.